Anauê, viva o Império, viva o Império de Tawantinsuyo, viva o Império do Sol. Muitos pensam que quem conquistou o Brasil foi o Reino de Portugal, porém, essa não é a verdade. Quem conquistou o Brasil foi a Ordem do Templo, portanto, os Templários. Os Templários foram criados pelo Conselho dos 300, da nobreza negra veneziana. Os Templários nada mais são, ainda hoje, que uma empresa da nobreza negra veneziana, uma empresa militar, política, e sua missão na Gondwana Austral, na América do Sul, era conquistar território, né? Escravizar os habitantes, os povos, conquistar, portanto, o reino de Tawantinsuyo e angariar riquezas para a ordem, para as famílias da nobreza negra veneziana. A Ordem do Templo de Portugal, inclusive, conquistou, ou melhor, explorou o Peru antes da Ordem do Templo de Castela. Na verdade, não existe uma Ordem do Templo de Castela, uma Ordem do Templo de Portugal. É a mesma empresa, são facetas diferentes, porém, se trata da mesma odisseia, da mesma expedição. Uma expedição financiada, orquestrada pela nobreza negra veneziana, pelo Conselho dos 300. Quando os templários chegaram na América Central, eles obtiveram informações a respeito da civilização que precedeu, ou melhor, que sucedeu a civilização maia. Eu estou falando dos astecas. Essas informações eles já tinham algumas décadas antes, através da Escola de Mistérios. A Escola de Mistérios é a escola que ensina ocultismo, magia, é a escola egípcia, a qual os Cavaleiros Templários participavam, ainda participam até hoje, da Escola de Mistérios. Eles obtiveram informações sobre o momento ideal para conquistar o Império Azteca. Quando as expedições templárias chegaram ao Império Azteca, eles têm um modo operante que é aproveitar de guerras civis, conflito entre as nações dos reinos a qual eles querem conquistar e fazerem alianças, fazerem chantagem, jogar uns contra os outros. Isso foi feito e Hernán Cortés obteve aliados importantes para conquistar o Império Azteca. Porém, a questão do Império Azteca nós podemos tratar em outro vídeo. Resumidamente, o imperador azteca Montezuma foi feito prisioneiro em junho de 1520 e, sob tortura, ele foi obrigado a confessar, a dar informações a respeito do Império Inca, que era um império já conhecido dos astecas. Era um império que realizava transações comerciais com o Império Azteca, porque os espanhóis, através do uso da cabala, né? Cabala judaica, sabiam que havia um império na Gondwana Austral, na América do Sul, muito rico em ouro e todo tipo de minérios preciosos, e em sua ambição de saquear, de tomar de assalto esse império, o Império do Sol, né?
Eles torturaram o imperador azteca para que ele desse informações a respeito do Império Inca e obtiveram as coordenadas para que o templário Francisco Pizarro chegasse à região que hoje é conhecido como República do Peru, com cerca de 170 militares de Castela, para começar também o mesmo modo operante, através de chantagem, através de negociatas com nações vizinhas do Império de Tahuantinsuyo para obter informações e aliados para se aproveitar que havia uma guerra civil entre dois monarcas no Império de Tahuantinsuyo, Atahualpa I e seu irmão. O império estava fragilizado devido a essa guerra civil que já se prolongava por 3 anos. Se não fosse o uso de ocultismo, de cabala, os espanhóis não obteriam essa informação e não saberiam o momento exato para tentarem conquistar o Império do Sol, até porque o Império do Sol dispunha de milhares e milhares de guerreiros que não dariam hipótese para esses pouco mais de 170 espanhóis, mesmo com o uso de armaduras, espadas, cavalos. Não era possível vencer um império com mais de 30 milhões de habitantes, um exército que tinha conhecimentos de combate. O Império Inca dispunha de armamentos muito eficiente em combate, porém, com o uso do ocultismo, com o uso de poderes obscuros, da força misteriosa, os templários conseguiram, inclusive no dia 15 de novembro, emboscar o imperador Atahualpa I, que inocentemente foi ao encontro desse comandante militar, Francisco Pizarro, e surpreendentemente foi atacado. Os guerreiros incas foram atacados pela cavalaria espanhola e o imperador feito prisioneiro. O imperador ficou preso pelas forças militares espanholas, que o torturaram psicologicamente, o torturaram de todas as maneiras para que ele desse o maior número possível de informações a respeito das possessões do império, principalmente na questão do ouro, que era o objetivo principal desses templários, que queriam realmente delapidar o Império de Tahuantinsuyo o máximo que pudessem para enriquecer os seus senhores, né? Seus senhores da nobreza negra veneziana, a qual o rei da Espanha era um fantoche, assim como o rei Manuel de Portugal também era um fantoche. São monarcas fantoches e queriam fazer de Atahualpa I fantoche, pessoal. Nesse encontro do dia, ou melhor, algumas semanas antes da execução de Atahualpa I, foi decidido que os templários iriam
legitimar a deposição do imperador, o acusando de heresia, o acusando de poligamia, para disfarçar uma certa legalidade em sua execução. Portanto, tentaram forçar o imperador a ser um rei fantoche do reino de Castela. Portanto, eles queriam que ele mantivesse Tahuantinsuyo sob sua administração, porém subordinado ao fantoche da Espanha e ao Papa Clemente. Claro que o imperador não aceitou essas condições. Eles insistiram e queriam também que ele jurasse lealdade à Santa Igreja, que ele se convertesse à religião católica. O imperador não aceitou esses termos. O imperador, filho do sol, né? Filho dos deuses, não poderia submeter ao chefe de uma religião de outro continente, submeter a um outro rei de outra nação, ainda mais um rei fantoche. Nós sabemos, eu sei de muitas informações a respeito desses bastidores, através também daquilo que chamam de as huacas. Porém, temos também contato aí com muitos pesquisadores do Peru, embora as crônicas dos conquistadores não são fiáveis, pessoal. Mais de 80% são inverdades, porque a história é contada pelos vencedores, na verdade. Porém, através das huacas, nós não as chamamos assim, porém, é assim que se denomina. Obtemos informações espirituais da verdade do que se passou. O imperador ofereceu, né, uma grande quantia em ouro, prata. Francisco Pizarro aceitou, é claro. Portanto, em todo o reino de Tahuantinsuyo foi recolhido o máximo de ouro possível, porém, mesmo pagando o resgate para obter a sua liberdade e continuar na administração do império, o imperador foi executado, pessoal, em praça pública. Essa é a democracia da Ordem do Templo. Eles dizem que estão evangelizando a Gondwana Austral, que estão levando civilização para os selvagens, para os sarracenos. Porém, o que eles querem é ouro, o que eles querem é forçar a submissão aos seus senhores da nobreza negra veneziana, ao Conselho dos 300. Se você não aceita, você é executado. O segredo da região, a qual convencionamos chamar de ponto M, ainda martelava nossa mente. Desde 1976 ouvíamos falar desse local e falava-se com medo e mistério. Falava-se de roubo de gado, de cabras mandados, falava-se de casas e muralhas de pedra, falava-se de ossadas, sabres e dobrões da Guerra do Paraguai, falava-se de morte, e ninguém com coragem suficiente para desvendar todo esse mistério. Começamos naquele momento a ficar tomados pela ideia. Passou a ser para nós um desafio e, sob todo e qualquer risco, nos propusemos naquele momento desvendar o mistério do ponto M. Colocados no mapa, tínhamos então a necrópole, o primeiro marco delimitatório, o segundo marco delimitatório e a seta. Curiosamente, os 4 pontos formavam uma linha que se encaixava parcialmente no formato dos brincos, escavados em 1978 na necrópole. Faltava um ponto para fechar o desenho. O Celso não nos acompanharia,
mas indicou alguém de sua confiança que poderia nos levar lá. 10 de julho de 1986. O caminho, pelo menos parte dele, era conhecido. A região era a mesma pesquisada em 1976 e também nos 2 anos seguintes. Por ali, tínhamos descoberto a necrópole, cemitério de gigantes, bem como o material que originou toda essa busca. As peças começavam a se encaixar. Dali para frente, andaríamos cerca de 3 horas floresta adentro. Minha equipe já estava exausta. Nossas forças surgiam pela emoção e não mais pela razão. Toque em frente, rapaziada, essa será a nossa vitória. Afinal, era isso que buscávamos há 10 anos. Então, surgidos como que do nada, os primeiros vestígios de antigas civilizações. Semelhante a uma trincheira, enormes blocos de pedregulhos misturados à argamassa. Abaixo, um buraco, onde nitidamente observávamos colunas de tijolos. Tijolos de diferentes tamanhos que se aprofundavam terra dentro. Por toda a volta da pequena vala de pedras e tijolos, cacos de telhas, inúmeros, alguns quase inteiros, nos mostravam claramente que estávamos sobre antigas construções. Continuamos a busca. À frente, uma verdadeira trilha cavada no solo. Caminhamos por dentro dela quase 500 metros. Depois, com uma quebra de 90 graus, ela seguiu numa reta só. Estaríamos nos limites das construções de pedra? Era incrível. Muralhas de pedra semi-soterradas demonstravam uma civilização muito mais antiga que a Guerra do Paraguai. Alicerces de pedra que foram utilizados para novas construções durante a guerra. Eram novamente pedras em um local que não existe pedras. Como ocorreu na expedição de 1976. Pedras trazidas de longe. Estávamos certos. A necrópole que descobrimos em 1976 não deveria ficar longe. Tudo estava de acordo. Dentro dessas ruínas, árvores de pelo menos 2 séculos espreitavam o que sobrou daquela civilização. Foram testemunhas da Guerra do Paraguai e agora testemunhavam a nossa descoberta. O coração batia mais forte. O nosso desejo era de abraçar isso tudo e começar a trabalhar nas escavações. Aí encontraríamos muitas respostas. Contudo, não estávamos preparados para um trabalho de escavações, mas um trabalho de busca. Aguardaríamos a próxima expedição. Por 10 anos procuramos essa cidade. Finalmente a encontramos. Quem a construiu? Quando? Isso ainda não sabemos. Mas não é difícil supor. Toda uma história acabava de ser escrita. Restava agora concluí-la. Registramos a nossa descoberta. Mapeamos e tomamos o caminho de volta. Encontramos finalmente o que talvez seja o último refúgio dos Incas, graças à raça, à coragem e ao ideal dessa brava equipe da Cifete Pesquisa Científica. Pesquisadores, professores e historiadores reunidos para visitar a suposta região onde parte da civilização inca viveu há mais de 500 anos. A expedição começou em Rolim de Moura, a 65 quilômetros de Cacoal. Essa pesquisa já começou há mais de 30 anos aqui. A minha primeira expedição que eu participei aqui em Rondônia foi em 1979 e eu estive na região do Corumbiara com meu irmão. Nós fomos contactar uns índios isolados que tinham lá. Primeira parada, Santuário de Santa Luzia, de onde é possível avistar uma serra denominada pelos pesquisadores Pirâmide do Sol. Era hora de seguir a viagem. De lá, a caravana partiu para a Alta Floresta do Oeste, que fica a 40 quilômetros de Rolim de Moura. Depois do asfalto, muita poeira e desafios pela frente. O grupo percorreu mais 80 quilômetros de estrada de terra até chegar ao local, considerado um sítio arqueológico pelos estudiosos. Tem um mapa. Esse mapa aqui
fala do Reino de Paititi. E nesses 30 anos que eu moro aqui em Rondônia, em contato com garimpeiros e madeireiros e sitiantes, eu consegui ver artefatos arqueológicos. De acordo com pesquisadores e historiadores, para comprovar que parte da civilização inca habitou essa região, além de um levantamento arqueológico completo, é necessário encontrar material orgânico para datar a época. Los incas siempre buscaron una parte, para sus construcciones, una parte alta. Y eso puede ser una de las explicaciones, ¿no? Que esta es la parte baja y esta es la parte alta. Lo que quiere decir que puede ser un vestigio, una posibilidad de la existência. Segundo os pesquisadores, estes blocos de pedras formavam um muro de contenção, o que demonstra algum indício da antiga civilização nesta área, já que podem ter servido para conter a encosta. Para a líder indígena, a pesquisa resgata as raízes do povo. E só com a pesquisa que ele está fazendo, a gente conseguimos encontrar algumas peças. Umas a gente já recuperou, outras a gente sabe aonde está. Vocês que divulgam e pensam que o integralismo é católico, que o integralismo nasceu dentro da Igreja Católica, sim, ele nasceu, porém ele não é católico. O integralismo é uma doutrina política espiritualista. Nós da Casa Imperial Nativista Brasileira não temos vinculação com sociedades secretas como a franco-maçonaria, a MORC, Ordem de Rosa Cruz, nem tampouco com igrejas ou religiões. Porém, eu, como pessoa, sou ligado e promovo a religião Inti Aimi Tupi, uma religião que se inspira nos antigos rituais Inca. Portanto, Inti Aimi Tupi, nós praticamos essa religião aborígene e iremos dar continuidade aqui na Europa, porque o povo, principalmente da Escandinávia, do norte da Europa, já está farto de tanta farsa desse cristianismo falsificado. Mais de 90%, por exemplo, dos suecos não frequentam mais a igreja, nem luterana, nem católica, e se voltam cada vez mais para religiões dos aborígenes, religiões antigas que são mais puras. Nós, por exemplo, do MILB e do MIM, divulgamos o veganismo, divulgamos a harmoniocracia, né? A harmonia entre os seres vivos. O ser humano não é o top dos seres viventes, ele está no mesmo nível dos outros seres e deve ter a harmonia. O Dr. Cássio Guilherme faz um brilhante trabalho ensinando e escrevendo livros nesse sentido. Nós divulgamos, portanto, o respeito aos animais, à natureza, a vida saudável, né? Alimentação saudável, tudo isso são conceitos que aqui na Europa são muito valorizados e nós daremos continuidade a esse trabalho.
ativista brasileira. Um grande abraço, Anauê. Já cheguei a Lisboa, Portugal. No princípio dos tempos, a terra e o céu estavam escuros. Somente existia a noite, quando a primeira mulher e o primeiro homem emergiram do lago Titicaca, e nasceu o sol. O sol foi inventado por Viracocha, o grande deus dos deuses, para que a mulher e o homem pudessem se ver. Eduardo Galeano. Nós estamos chegando próximo a uma grande celebração, a Festa do Sol, o Ano Novo Andino, o Inti Raymi, e a gente sempre se prepara com muita devoção para esse momento de celebrar a luz retornando à Terra. Nos princípios dos tempos, essa celebração se chamava Wawa Inti Raymi, La Fiesta del Niño Sol, del Pequenito Sol, do Pequeninho Sol. E todas as casas de todo o continente andino se preparavam para receber e acolher o Ninho Sol adentro de nós. Ela foi criada por Pachacútec e a sua Ñusta, que se desconhece o nome, desde tempos muito antigos. E Pachacútec foi quem criou uma organização política chamada Tahuantinsuyo, uma organização onde os Ailos nasceram, onde o sentido de equidade social e completa integração a la Pachamama, a Nuestra Madre Tierra, era inteira, e o continente de Abya Yala se permanecia vibrante, em equidade. E a Festa do Sol sempre foi muito aguardada, porque justo por ser o Ano Novo Andino, por representar a noite mais longa do ano, o solstício de inverno, e justo pela escuridão estar tão intensa, que nós pedimos que a luz retorne, que o nosso paizinho querido retorne à fonte, que não nos deixe na escuridão, não nos deixe no frio intenso das montanhas, não nos deixe sem enxergar, sem desejar ver a luz. A luz nada mais é do que... A luz a gente não pode pegar, a gente não consegue nem descrevê-la, porque ela é aquela que te permite ver. Sem ela nós não enxergamos. Então, celebrar o retorno de Taitaínti é um momento de almejarmos e pedirmos adentro para que a gente saia das nossas próprias confusões e se abra a amanhecer junto à terra, junto à Pachamama.
essa celebração ela foi sempre preparada e os seus ritos antigos eles foram esquecidos, né? Porque ela foi proibida aí por volta de 1570, ao redor dessa data, onde o colonizador, a igreja, né, ou como os antigos chamam de la estrangeria, proibiu os festejos do Inti Raymi por ser considerado uma festa pagã. Porque, claro, se cultuava o Deus Sol. E o Inca e a Coia saíam às praças, aos jardins de Sacsayhuamán, e dançavam por todo dia, celebrando não somente o sol de afora, mas celebrando o sol de adentro, relembrando a sua consciência do sol que existe adentro de cada um de nós. Então as antigas sacerdotisas, os antigos discípulos, dançavam por todo um dia celebrando em alegria, relembrando e movendo a energia, atiçando o fogo interno para recordar a luz que está dentro de cada um de nós. E por isso nós somos as filhas solares, as filhas do sol. A mulher com a sua natureza lunar, que em equilíbrio se mescla com os átomos solares para que a gente possa expandir o nosso corpo em luz, em amor, em sonho, em intensidade. E essa época do ano onde as culturas rurais, as antigas culturas ligadas aos ciclos naturais da Terra, celebram a passagem do ciclo solar, que é o momento onde o Sol alcança o seu máximo distanciamento da Terra, nesse caso do hemisfério sul, né? E a noite é a noite mais longa do ano. E logo dessa noite nós iniciamos o inverno, mas despacito Taita Inti começa a se aproximar novamente de Pachamama, numa dança de amor, aonde os complementares se distanciam e se unem, como o coração que se expande e se contrai, e se expande e se contrai, numa dança eterna de criação de vida. E é justo nessa dança, nesse estado de enamoramento, onde Taita Inti se distanciou, que a gente precisa despertar o nosso coração enamorado da vida e chamar, reconquistá-lo e pedir que ele retorne, não nos abandone. E logo dessa data ele começa a se aproximar e logo se abrem os períodos de plantio, né, não só nos Andes, mas em todo o sul, né, a parte sul da Pachamama. E se abre o tempo tanto de plantio quanto das colheitas, onde a Madre Tierra se encontra na sua plenitude, onde ela volta a florescer. A cosmovisão andina, ela sempre traz uma compreensão do mundo adentro desse enamoramento, desses polos complementares que se mostra através de Mama Quilha, que é a lua, através de Taita Inti, que é o sol, através de Pachamama, que é a Madre Tierra, a existência. E, claro, a nossa mente, ela relaciona a presença do homem e da mulher, mas, na verdade, são metáforas que nos ajudam a compreender esses polos que, quando se encontram, geram Munai. Munai é uma palavra em Quechua que significa amor. É o encontro dele e dela. É o encontro onde os dois polos se unem e o poder único se expressa. Munai se expressa. E a vida nada mais é que esse enamoramento, esse encontro de amor entre ele e ela. Então, nesse momento, sempre há muitas diferenças entre as culturas andinas, né? Mas é um momento onde na Bolívia, por exemplo, se acendem fogueiras na noite do dia 21, entrando na madrugada do dia 21, né? Se acendem fogueiras para relembrar o sol e pedir que ele não nos abandone,
que o nosso fogo aqui está voltando a acender. E em Cusco, antigamente não se acendiam fogos, na verdade se proibiam que se acendesse, justo para que a escuridão fosse completa e nós em silêncio orássemos para que Taitaínti retorne com seu calor, com a sua humanidade. E existia uma cerimônia muito antiga de trazer o fogo novo, onde se acendia uma fogueira central e se pedia que todas as casas apagassem o fogo da cozinha. E a partir dessa fogueira central, em tochas, se levava o fogo novo para todas as casas, para que as cocineiras, as mulheres, as madres, né, a mulher da casa, a Nyusta da casa, recebesse o novo fogo e mantivesse a brasa do fogão e o fogo interno alimentado durante todo o ano que se inicia. E é bonito porque dentro da visão andina, a cozinha é o ponto principal da casa, porque é por onde se faz as alquimias, a comida, aonde a alegria resplandece. É só ver, não é só a andina, a nossa também, quando vem a família, os amigos, sempre a cozinha é onde todo mundo se intoca, é onde a gente cozinha juntos, é onde a gente libera o coração, onde a gente faz uma conexão com o fogo sem perceber, porém que está ali, onde representa o útero, onde vive o Deva da casa, o anjo da casa, com Turma Mani, né? Então, esse recebimento do fogo novo é também uma metáfora de que La Madre recebesse o novo fogo e mantivesse o fogo aceso adentro de toda a família. E te pergunto, como anda seu fogo interno? Como anda o fogo do teu coração? Aceso ou esquecido com a brasa pequenininha? Quando o nosso fogo está assim pequenininho, a gente precisa voltar a estar perto de outros fogos, se aproximar de uma flama maior para que ele se acenda e a brasa volte a ser uma grande fogueira, para que esse fogo novo reacenda o fogo do nosso espírito profundo. Então agora é um momento onde nós nos preparamos para esse grande encontro do Inti Raymi, essa festa do sol, onde, se vocês procurarem no YouTube sobre o Inti Raymi, vocês vão ver várias gravações lindas de representações de como eram as festas antigas, né, que foram perdidas, mas enfim, seguiram sendo praticadas na clandestinidade, nas pequenas aldeias, no silêncio das montanhas. Então tudo que é proibido, na verdade, é proibido de forma. Quando existe uma compreensão intensa e profunda daquilo, uma devoção, aquilo não pode ser roubado, ele se perpetua. E é por isso que o nosso continente latino-americano hoje semeia uma compreensão de mundo onde o planeta é uma grande mãe, onde La Madre Tierra, La Pachamama, volta a ganhar espaço em todos os sentidos, onde o sentido de complementariedade, de integração, volta a ganhar espaço nas consciências mesmo. Porque a proibição, a perseguição contra o paganismo, contra essa devoção inata dos deuses de pedra, essa devoção aos elementos da natureza, esse amor, esse reconhecimento, não pôde ser matado, não pôde ser dizimado, senão que se manteve aí, adentro do coração, adentro das casas, adentro das vilas, das aldeias, e isso é o que mantém essa compreensão do amor à vida latente adentro de nós.
Então, se acendem as fogueiras na Bolívia, que é algo que é muito parecido com São João aqui no Brasil. Onde no sul não é tanto, mas no Nordeste, todos acendem fogueiras na frente de casa, né? Eu não sei se a turma aí do Nordeste, onde se pula a fogueira, também simbolizando o fogo, o ardor, a nossa conexão com o mais inato de nós, com a vida. Então, Inti Raymi, esse momento onde Pachamama está descansando e Taita Inti volta a penetrar nela e ajudar a que ela volte a ser fecundada, a ajudar que o alimento não falte, a ajudar que os fogões de casa voltem a trazer, a cozinhar com abundância, a receber as faíscas de luz através das sementes, de comer a maíz, o milho, e receber as faíscas de luz de Taita Inti, nessa integração entre Pachamama e Taita Inti. Essa dança, no amanhecer do dia 21, que é no domingo esse ano, todas despertemos no momento do sol nascer, do sol que nasce. E aproveitamos para chamar a família, acordar companheiro, companheira, filhos, gato, cachorro, as plantinhas, chamar por toda a vida que vive na sua casa e recebeu o sol no dia 21. E juntas fazermos um pago, uma cerimônia de devoção a Pachamama, de devoção a Taita Inti. E juntas fazermos um quinto, que nos Andes se faz o quinto com as folhas de coca. Deixa eu até... Um quinto que é simbolizada por 3 folhinhas. Essas são folhinhas de coca, mas que, como é muito difícil de encontrar no Brasil, a gente pode substituir por folhas de louro, ou então folhas que tenha na sua casa, né? Se não for possível trabalhar com louro, porque o elemental é muito próximo do elemental da folha de coca. E uma dessas representa a Pachamama, Taita Inti e Munai, amor. Então, nós reunimos o quinto, trazemos a altura do nosso coração, visualizando que nascem faíscas de luz, de agradecimento, que envolvem as 3 folhinhas ao quinto e trazemos à frente, segurando com as 2 mãos, assim, e assopramos em direção a Taita Inti, orando, pedindo que a luz retorne, que o Senhor da clara luz, que a lucidez do coração, da consciência, do fogo, da brasa que existe dentro de cada um, volte a se acender e o fogo novo nos toque de novo. E assopramos e soltamos assim, oferecendo a Taita Inti essa oração. Sempre que a gente adentra em sítios sagrados, em huacas sagradas, em espaços de muito poder, de adoração também, a gente sempre, antes de entrar, a gente faz um quinto com folha de coca, ora e pede licença para entrar. Assopra os apos, que são as montanhas sagradas. É sempre bom chamar pelos apos da região onde a gente mora também. E orar e oferecer. Como fazer uma oferenda a Pachamama? Então a gente convida todas aqui no dia 21, no domingo. A gente acorde aí um pouquinho antes do amanhecer. Aí que vê que horas nasce o sol em cada região, em cada cidade. E um pouquinho antes a gente se prepara, acende várias velas para oferecer o teu fogo interno. E chamar as salamandras, a Taitanina, e pedir que Taita Inti venha com todo o seu amor e adentre no nosso corpo,
magnetizando o nosso corpo, que é o nosso corpo energético. Pedindo, deixando que o coração se abra em devoção, em amor, e pedindo que, fazendo uma oração para que a humanidade que anda passando por um momento de escuridão intensa receba essa luz de clareza e de amor. Ela chega para todos, independente de quem tu sejas, do que tu fazes, ela chega igual para todos. Então Taita Inti nos ensina a amar e amar, apesar de tudo, amar. Então que a gente possa aproveitar esse Inti Raymi para oferecer e pedir que a escuridão que está dentro, latente, se dissolva. E pedir que Ele nos ajude a passar por esse momento, nos trazendo lucidez, nos trazendo carinho e nos despertando novamente como filhas do sol, como Nyustas, como mulheres sacerdotisas, como mulheres jaguares, que têm plena consciência de que Ele e ela estão vivos adentro de cada um. E que as mulheres espetas, esse momento onde as mulheres espetam com sensibilidade, com carinho, nós possamos proteger a Pachamama e lutar por ela. Então fazer esse voto no dia 21 e celebrar porque é ano novo. E dentro da página da Nação Pachamama, que é esse movimento onde nós estamos adentro semeando as sementes do amor e da liberdade, relembrando das sementes desse continente imenso, profundo, maravilhoso, impregnado de mitos, de histórias, de saberes, de homens, de mulheres, de animais, de lagoas, de montanhas, de gelos, de florestas, de animais, de côndores. Sentir as águas desse continente dançando adentro de nós, de nós outras, e sentir que essa semente andina se expande e que nós somos as filhas solares, aquelas que dão nascimento a um novo momento planetário, aquelas que saem do apego à sombra e voltam a abrir seu corpo solar para comungar com a vida e a gestar um momento de consciência planetária, de defesa da vida. Que a gente possa receber o Inti Raymi no domingo, como côndores, que são os primeiros a enxergar o sol acima das montanhas e a sentir essa imensa possibilidade da gente comungar com ele, com ela, e de relembrar o fogo do nosso coração que quer sair cada vez mais forte. E que somente o fogo pode ser combatido com mais fogo. Então, com o fogo da nossa alma, combata esse momento de escuridão e com delicadeza, com amor, com muita consciência. A gente não negocie com a sombra e saiamos em defesa de Nuestra Madre. E assumamos o fogão da nossa casa e tenhamos aí pleno orgulho de cocinar e acender o fogo novo, oferecer o fogo novo a todos. Feliz Inti Raymi! Uma ideia nova, né, que visa restaurar Tawantinsuyo, o Império das Quatro Direções, portanto o Império do Sol, que o Brasil é um Antisuyo, portanto o Brasil, a Colômbia, a Venezuela, Antisuyo de Tawantinsuyo, portanto Antisuyo, Nordeste, o Brasil, toda a sua região amazônica, a sua região de Roraima, a sua região do Mato Grosso, a sua região do Acre, pertenciam à administração de Cusco.
até 1532, a quando da invasão bárbara por parte dos Cavaleiros Templários, que capturou o último imperador coronado por las Panacas Reales. Eu estou falando de Atahualpa, que foi executado por ordens da Ordem Cavaleiros Templários, e o resto é história. Nós sabemos que Tupac Amaru foi coronado também, pero foi um imperador que lutou pela resistência dos povos originários, porém também foi executado, foi vencido. Karl Lampe, alemão, restaurou o incanato em 1867, foi coronado também por las Panacas Reales, foi aclamado por los anciões do Peru como o novo Sapa Inca. Porém, quando veio a Alemanha, o Império Prússio-Germânico obter apoio político do Império Alemão, né? Apoio financeiro para a restauração do Império do Sol, portanto o Império de Tahuantinsuyo, ele foi executado, pessoal, desapareceram com ele. Nós sabemos que existem organizações sionistas, organizações poderosíssimas que não querem alteração no sistema político, religioso da América do Sul. Esse foi o destino de Karl Lampe. O resto é história. Há pouca informação sobre o imperador Karl Lampe disponível, né? Mas ele foi coronado imperador, porém teve o seu reinado interrompido por seu assassinato. Nós estamos sabendo o perigo que corremos, né? Temos a aprovação das Panacas Reales, dos anciãos e principalmente das Huacas, pessoal. Portanto, o Império do Sol sempre existiu no campo espiritual. É uma questão de ancestralidade, de antropologia, e nós estamos restaurando, restabelecendo a ordem natural, cósmica e espiritual das coisas. Siga-nos nesse projeto, siga-nos nessa missão, porque as profecias de Wiracocha irão se cumprir. Anauê, viva o Império! Viva o Império de Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções, viva o Império da Gondwana Austral. Anauê. Anauê, viva o Império, viva Tahuantinsuyo. Proposta democrática de 3 dinastias para ascensão ao trono do Brasil que queremos, o Brasil do século XXI. Portanto, um trono trino, contemplando basicamente as 3 raças que dão origem ao povo brasileiro, peruano, boliviano, ou seja, la raça aborígene de la Gondwana Austral, portanto, os pueblos originários, e a raça caucasiana europeia, portanto, e a raça negroide quilombola. Portanto, um revezamento dos 3 príncipes imperiais para ascensão ao trono a cada 10 anos. É uma proposta revolucionária, uma proposta visionária, uma proposta realmente democrática. E nós estamos divulgando, difundindo esse projeto entre principalmente os imigrantes peruanos, bolivianos e
os espanhóis também que eu converso têm sido receptivos, têm sido surpresos com esse projeto, né? Eu já lhes disse que o site do MILB, por exemplo, que contém lá a proposta da Casa Imperial Nativista, já temos mais de 6 milhões de acessos, pessoal. Isso é muito bom, porque dá credibilidade ao nosso trabalho, tendo em vista que a Soberana Casa Real e Imperial é instituição jurídica, tem CNPJ junto à Sociedade de Estudos do Nacionalismo Espiritualista, a SENE, a qual diretor administrativo é o Dr. Cássio Guilherme Silveira Reis, e ele que também é diretor administrativo da Soberana Casa Real e Imperial Nativista Brasileira. Dr. Cássio Guilherme, eu o saúdo com vibrante Anauê. Viva o Império! Também gostaria de saudar Sua Alteza Real, Rei de Espanha, Felipe VI. Anauê. Viva o Império! Também gostaria de saudar o vice-presidente do MIM, Movimento Integralista Monárquico, o camarada Rod Tigre, que também é grão-mestre da Ordem do Sol. Camarada Rod Tigre, Anauê. Viva o Império! Portanto, nós temos conversado, né, sobretudo com emigrantes peruanos, bolivianos. Ontem eu estive conversando com um emigrante equatoriano também. Portanto, aqui há muito povo da Sudamérica, da Gondwana Austral, e isso é muito importante para as nossas atividades de formiguinha, né, de difusão dos trabalhos da Soberana Casa Real e Imperial, bem como do MIM, o Movimento Integralista Monárquico. Portanto, difusão através da promoção do site do MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro. Isso é muito importante para as nossas atividades de formiguinha, né, de difusão dos trabalhos da Soberana Casa Real e Imperial, bem como do MIM, o Movimento Integralista Monárquico. Portanto, difusão através da promoção do site do MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro. Ali vocês encontrarão livros dos principais líderes integralistas, como Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale, e principalmente os livros atuais que têm sido lançados pelo Dr. Cássio Guilherme, que tem feito um trabalho brilhante reformulando o integralismo para os novos desafios, portanto o integralismo para o século XXI. Dr. Cássio Guilherme, que é um filósofo, é um escritor com vários livros publicados. Vocês acessarão os livros do Dr. Cássio Guilherme disponível no site do MILB, www.integralismolinear.com.org, ou melhor. Portanto, o Dr. Cássio Guilherme, ele que é físico nuclear, é bacharel em Direito, um homem com mais de 30 anos de militância em prol do integralismo, abraçou a ideia do monarquismo, do MIM, abraçou a ideia de fundarmos a Casa Imperial Nativista, que foi realmente a ideia do século, pessoal. Essa ideia que tem aí causado um alvoroço nos círculos monárquicos dos Braganças, dos Avis, portanto de todo o Brasil, até mesmo do Peru, porque é uma ideia nova, né, que visa restaurar Tahuantinsuyo, o Império das Quatro Direções, portanto o Império do Sol. Estamos aqui
San Andreas Beach, praia de San Andreas em Málaga. Estou aqui junto de nosso pueblo, os Incas. Sim, pessoal, aqui tem reunido cerca de 20 Incas, descendentes, né, do nosso povo. Pessoas muito simpáticas, muito amáveis. Estão fazendo uma festa aqui. Uma festa de cumpleaños. Ainda estou aqui descansando um pouco, né? Já estive mergulhando ali na praia e tomei altos duches. É bom. O sol aqui é todo dia, né? Faz muito sol, muito calor. Não é à toa que aqui se chama a Costa do Sol. Muito bom mesmo. Estamos ouvindo aqui muita salsa, muito merengue. As músicas latino-americanas. É muito bom estar entre os nossos, né? Porque em Portugal não há, né? Praticamente não há. Os nossos hermanos, eles vivem aqui, né? Sobretudo na Espanha são milhões e milhões, e aqui em Málaga também, creio que é mais de 800 mil. É muito bom porque a gente tem tido muitas conversas, né, a respeito da política, né, do movimento integralista monárquico, bem como do projeto do Império da Gondwana Austral, o Império das Quatro Direções, o Império de Tahuantinsuyo. Portanto, a restauração do Incanato, o que tem deixado eles muito impressionados e felizes. Isso é muito bom. Nós estamos fazendo aqui o trabalho de formiguinha, né? De convencimento, pouco a pouco, porque é preciso isso, é apresentar o plano e apresentar o projeto de uma maneira que consigamos a adesão, né? Para que a soberana Casa Real e Imperial nativista cada vez mais se consolide como opção para o nosso futuro do Brasil, do Peru, da Bolívia, portanto o país que queremos, o país do século XXI, um império novamente, multicultural, multirracial, bioceânico, uma potência econômica, cultural, abrangendo todas as raças de descendência aborígene, caucasiana, europeia, negroide, africana. É o que queremos, é o que propomos como opção a essa república falida atualmente do Peru, da Bolívia e do Brasil. Anauê, viva o Império!